E os brasileiros que estão prestes a se aposentar podem se deparar com novas regras do Instituto Nacional de Segurança Social, o INSS, já vigentes neste ano de 2024. Desde 2019, com a reforma da Previdência aprovada, todos os anos mudanças graduais são implementadas para ter acesso ao benefício. Em 2024, aumenta o tempo de contribuição, idade mínima e a pontuação para se obter a tão sonhada aposentadoria. São pontos sensíveis para o planejamento, segundo destacou a nossa advogada entrevistada de hoje. E hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todos os erechinenses, ou melhor, interessa a todos os brasileiros que estão no mercado de trabalho e que um dia pensam em viver a tão sonhada aposentadoria. Mas não apenas viver a aposentadoria, ter condições financeiras para se manter de uma forma estável. Porque envelhecer, infelizmente, custa muito caro e cada vez mais a gente sente esse peso no bolso. E para falar um pouquinho sobre o fator previdenciário, nós convidamos a Adriane Gripowski Dias da Silva, que é advogada especialista em direito previdenciário e ela também está se especializando em direito bancário. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Então, se você sonha em se aposentar ou de repente está aposentado e precisa fazer alguma revisão, preste atenção. Bem-vinda. Muito obrigada, Sandra. Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores aí da TV Erechim. Quero agradecer a oportunidade que você me concede nesta manhã. Eu estava me recordando aqui que há 5 anos eu vinha falar sobre a reforma da Previdência. Há 5 anos atrás, quando aconteceu a reforma da Previdência. Então, quero agradecer aqui, muito obrigada pela oportunidade de poder falar a milhões de brasileiros. Nós estamos falando só com erechinenses. Os segurados do INSS, eles incluem milhões de brasileiros. Inclui o trabalhador, inclui o microempresário, inclui o empresário, inclui até mesmo aquela pessoa que nunca contribuiu ao sistema previdenciário. Então, ele é um assunto de extrema importância a todos os brasileiros. Verdade. Inclusive, hoje, quarta-feira, o STF pode julgar o recurso sobre a revisão da vida toda. O que quer dizer isso aí para a gente começar? Então, Sandra, a revisão da vida toda, ela é um tema que está no STF já há muito tempo. Eu acredito que ele deve estar mais de ano lá no STF e a cada pouco se muda, né, o caminho da revisão da vida toda. A revisão da vida toda, ela permite às pessoas que estão aposentadas até 10 anos e fazer a revisão da sua aposentadoria. Para quem é importante essa revisão da vida toda? Pessoas que tiveram bons salários de contribuição junto ao INSS anterior a 1994. Se você possui bons salários anterior a 1994 e está aposentado há menos de 10 anos, você está ok, pode fazer essa revisão. Agora, se você não tinha bons salários antes de 1994, não é interessante essa revisão para você. Por quê? Faz a revisão da vida toda, inclui esses salários na sua regra de cálculo, na sua contribuição. Então, não é interessante para quem tinha salários menores e não é permitido para quem passou de 10 anos de aposentadoria. A sua carta de concessão está há mais de 10 anos, você não tem esse direito, precluiu esse direito de você fazer essa revisão da vida toda. E ele é um tema que é muito comentado, mas na prática, no escritório, quando as pessoas chegam ao meu escritório, quando se fala da revisão da vida toda, eu encontro poucos casos, em função do prazo e em função de que muitas vezes as pessoas estão aposentadas. E lá no início da sua vida profissional, às vezes a pessoa não tem boa contribuição, boa renda. Então, nem sempre é interessante. Mas é um tema muito comentado e tanto é que está lá no STF já há muito tempo. Então, cada caso tem que ser analisado no particular, não é uma regra para todos os casos de aposentadorias antes dessa data? Não, cada segurado do INSS, ele possui a sua história, a sua contribuição lá no INSS. Então, cada caso é um caso e tem que ser, antes de você entrar com a revisão, o importante disso, eu sou contadora também, é você fazer contas. Não vá fazer a revisão da vida toda sem você fazer contas. Pode diminuir o valor da sua aposentadoria. Então, assim, antes de entrar com qualquer pedido de revisão do INSS, quando você entra com um pedido de revisão, o INSS revisa toda a sua aposentadoria. E, consequentemente, se você não tiver feito conta, você pode até baixar o valor da sua aposentadoria. Então, conte com um especialista e alguém que entenda também de cálculos.
Pois é, Adriane, hoje quando a gente fala em aposentadoria, existem vários tipos de aposentadoria, porém o brasileiro muitas vezes não sabe a diferença de uma e de outra e qual ele se encaixa melhor. Por exemplo, por idade, por condição especial, por invalidez, rural, tem a híbrida, a compulsória, por tempo de contribuição, muitos os tipos. Vamos falar um pouquinho de cada uma. No caso da por idade, quem é que tem direito e como é que está o fator previdenciário? A aposentadoria por idade, ela, com a reforma da Previdência que aconteceu em 2019, 13 de novembro de 2019, ela mudou a idade da aposentadoria da mulher. Até a reforma da Previdência era 60 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Certo. Com a reforma da Previdência, passou por uma regra de transição e hoje ela está em 62 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição, certo? Então essa é a aposentadoria por idade. Para o homem, permaneceu a mesma idade, que é 65 anos de idade, e passou a 20 anos de tempo de contribuição. E é necessário você verificar também se os seus recolhimentos foram feitos em dia, que além do tempo de contribuição e idade, o que o INSS observa é o tempo de carência, recolhimentos em dia. Se você não tem recolhimentos em dia, também isso complica na hora da sua aposentadoria. Eu estou com um caso no escritório de uma senhora que tem 68 anos de idade. E ela tem vários anos de contribuição, porém muitos deles em atraso. Então eu não consigo enquadrar ela no fator que é a carência, que é 180 meses de carência, que significam contribuições em dia, né? Então há a importância de você observar o vencimento do INSS e pagar sempre em dia. Pois é, e no caso do empregado, como ele vai ter acesso a essa informação para ver se o empregador está sim fazendo os depósitos corretamente? Então, assim, existe um aplicativo chamado Meu INSS, que você acessa com a sua senha do Gov. Se acaso você não tiver essa senha do Gov, você vá até uma agência do INSS, leva a sua identidade junto e eles vão te fornecer uma senha provisória. Essa senha, depois você altera e pode utilizar para contribuir, para calcular, ver se o seu empregador está recolhendo a sua contribuição previdenciária, como é que está a sua situação junto ao INSS. A gente chama, o nome do documento que a gente acessa as informações é chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informação Social. Sim. Então, quando você entra lá dentro do Meu INSS, você busca lá CNIS, CNIS, e aí você pode buscar o seu histórico de contribuições e saber se o seu empregador está recolhendo essas contribuições. Detalhe importante, Sandra, se o seu empregador não está recolhendo, a responsabilidade não é sua, a responsabilidade é do empregador. O INSS vai cobrar o empregador e não você. Correto. Acho que é uma questão que deve chegar muito frequentemente no escritório, que é a questão de donas de casa. Nunca recolheram, mas tem esse sonho de se aposentar. Isso é possível ou é pegadinha que a gente vê na internet? Olha só, que pergunta interessante, Sandra. A situação da dona de casa que nunca contribuiu ao INSS. É comum pessoas chegarem até o escritório e o esposo trabalhou fora, ou na agricultura, ou trabalhou numa indústria, no comércio, ou até mesmo fez um trabalho autônomo e já está aposentado. E a dona de casa ainda não. Ela nunca contribuiu, porque ela cuidou da criança, sim, cuidou da sua casa, dos afazeres da casa, e ela nunca contribuiu ao INSS. Se a renda per capita da família ela for até 1/4 do salário mínimo, ela consegue o chamado BPC, é o Benefício de Prestação Continuada, que são para pessoas carentes, né, onde que a renda, pessoas que nunca contribuíram para o INSS e que podem ter acesso a esse benefício, que é o valor de um salário mínimo por mês, não tem direito ao 13º. Então, essa dona de casa, se a renda do esposo, ou da família, for de até 1/4 do salário mínimo, ela consegue esse benefício. Se ela não tiver contribuído, ela não consegue aposentar-se. E se a renda familiar também for maior, também ela não consegue esse BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Então, as pessoas costumam confundir o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, né, para o idoso, eles costumam confundir com a aposentadoria, mas, na verdade, esse benefício é para quem nunca contribuiu ao INSS e que possui uma renda familiar baixa. Pois é, Adriane, outra questão que chama bastante a atenção é que no decorrer da vida, e cada vez mais frequente, algumas pessoas precisam recorrer à aposentadoria por invalidez, seja por um câncer, seja por uma doença, um acidente de trabalho, enfim.
Como o INSS avalia cada caso para conceder esse benefício? A aposentadoria por invalidez é aquelas pessoas que se tornam incapazes para o trabalho. Por exemplo, uma pessoa que tem câncer, ela não consegue, muitas vezes, se está com câncer em estado muito avançado, ela não consegue mais trabalhar. E se ela não está aposentada, ela consegue a aposentadoria por invalidez. Porém, antes ela tem que requerer o benefício do auxílio por incapacidade, né? E depois de um tempo ela pode requerer a aposentadoria por invalidez. Porém, detalhe, com a reforma da Previdência, houve mudança no cálculo desse benefício. Então, hoje é 91% da média, né, que ela receber do valor do benefício, é 91%. Então, ele reduz, além da pessoa estar debilitada pela sua saúde, pela sua impossibilidade ao trabalho, a renda também decai. Pois é, Adriane, com tanta mudança e todo dia a gente se depara com informações novas aí referente à aposentadoria, que surge aquela insegurança de que no futuro o INSS não terá valor financeiro para pagar os novos aposentados que entram pelo fato de que o ciclo de vida hoje dura muito mais. E muita gente requerendo a este benefício. Existe uma estratégia? Como é que se pensa essa questão? A reforma da Previdência ela foi justamente nesse sentido, no sentido de estabilizar o sistema. Sim. A população brasileira está envelhecendo e as regras do mercado de trabalho estão mudando. E então o sistema, quando houve essa reforma na Previdência, ele mudou idade, tempo de contribuição e cálculo. Sim. Justamente pensando no amanhã, porque há muitas pessoas que contribuem, algumas que não contribuem ao INSS, e esse futuro, como que vai ser o amanhã, essa reforma foi pensada no amanhã, no sentido de estabilizar esse sistema. Eu sei que houve uma redução muito grande, eu acompanhei, fiz muitas análises antes da reforma da Previdência, e se percebia que pessoas que, por exemplo, um professor universitário, uma universidade particular, que contribuía sobre o teto da Previdência, antes da reforma, ele poderia estar um valor próximo da reforma. Hoje, com essa mudança que houve no cálculo da reforma, né, ele não se aposenta mais próximo ao teto, reduziu muito. Eu fiz várias análises, né, na época da reforma para ver em qual regra, em que valor que a pessoa iria poder se aposentar, e eu percebi assim, uma decaída muito grande no valor da aposentadoria, né? E você fala em qual regra? Como é que a gente compreende em qual regra, por exemplo, eu irei me aposentar quando eu chegar aos 62 anos e se até lá não tiver mudado? Muito legal essa pergunta. Então, assim, quando que você vai se aposentar? É necessário, assim, verificar o seu histórico, né, de contribuições e poder identificar em qual regra de aposentadoria que você se encaixa. Existiu lá em novembro de 2019 a regra de transição. São aquelas pessoas as mulheres que estavam com 28 anos de tempo de contribuição ou então próximo de 60 anos de idade, elas conseguiam se encaixar em alguma regra de transição, ou idade ou tempo de contribuição. Outra mudança que houve também foi no sistema de pontos. Lá, na reforma da Previdência, era 85, a regra de pontos o que é? Eu somo a minha idade com o tempo de contribuição. Lá em 2019 era 85 para as mulheres e 95 para os homens. E ela agora está avançando gradualmente até chegar aos 105 pontos em 2033. Então, temos que somar a sua idade e o seu tempo de contribuição para ver em qual regra você se encaixa. Também a regra do pedágio de 50%, que foi uma regra também da transição. Se você estava prestes a se aposentar, né, você poderia trabalhar 50% do tempo a mais e poder também aposentar por essa regra. Ou então, na regra de 100%, trabalhar 100% do tempo que falta para você poder se aposentar antes. Lógico, com fator previdenciário, em todos os casos, né? Algumas pessoas falam em complementar valores para lá na frente ter uma aposentadoria um pouco melhor. Como é que funciona isso? Então, assim, você complementar valores dentro do INSS é, por exemplo, o seguinte, uma pessoa que está trabalhando, né, ele é um segurado, é um trabalhador com carteira assinada, e ele tem uma outra atividade que ele desenvolve. Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa indústria daqui de Erechim e presta um serviço noturno, por exemplo, trabalha de dia numa indústria e ele faz serviços esporadicamente como um garçom, por exemplo, um caso, ou faz um trabalho como um vigia, um outro trabalho noturno, até mesmo teletrabalho hoje ele pode fazer.
essa aqui é uma complementação da Previdência. Ele pode contribuir de forma autônoma, né, tendo a sua inscrição na prefeitura, tendo a sua nota fiscal e contribuindo para o INSS. Então, ele está complementando a sua aposentadoria. Uma renda principal vem como empregado e aqui uma atividade secundária, uma atividade como um profissional autônomo. É o chamado facultativo dentro do INSS. Essas mudanças que vêm acontecendo já desde 2019, que muitas vezes confundem a cabeça do beneficiário, porque muita regra, é muito coeficiente, toda hora a gente tem que entender uma função nova do INSS. Vem para facilitar o acesso à aposentadoria ou vem justamente para dificultar e fazer uma triagem maior de quem realmente vai ser beneficiário? Sandra, o INSS, assim, infelizmente, ele tem uma facilidade em negar benefícios, conceder benefícios de forma errônea. Muitas vezes você tem o teu tempo de contribuição, só quando você vai fazer aquela simulação, se você entrar no aplicativo Meu INSS e verificar se você possui algum direito à aposentadoria ou não, ali mesmo o INSS já te dá a informação errada. Então, assim, o conselho que eu sempre dou, a orientação que eu sempre dou, é que você nunca faça sozinho entender as regras do INSS. Sempre busque um auxílio de uma pessoa que é especialista na área previdenciária. Por quê? A gente costuma dizer que, como advogados previdenciários que somos, a gente dorme e as mudanças previdenciárias estão acontecendo. Então, no outro dia, nós acordamos aqui com uma mudança previdenciária. E todos os dias, se nós não estivermos atualizados, nós podemos errar na análise do benefício do nosso cliente. Então, é necessário que você sempre esteja acompanhado de um profissional especializado para que te conceda o melhor benefício, o melhor cálculo, a melhor data, porque ele que vai saber te dizer em qual regra que você vai se encaixar. Pois é, e quando o cliente procurou o advogado, fez todo o trâmite lá certinho, foi feito o cálculo e no meio daquela demora que é para vir o benefício, para vir a notícia de que você realmente está aposentado, a lei mudou, as regras mudaram. E aí todo aquele trabalho é em vão? Não. Quando muda a regra, então existe uma regra que você já tem o benefício lá. Certo. Então a lei não retroage a quem já tem esse direito. Então Graças a Deus. É seguro, né? É seguro. É lógico que você pode analisar, né? Quando o INSS concede o benefício para você, você não é obrigado a aceitá-lo. Você pode analisar se aquele benefício está correto ou não e não aceitar e requerer um outro benefício, aquele que seja mais benéfico para o seu caso. Se aposentou depois de 3, 4 anos, percebeu que o salário vem diminuindo. É possível entrar na justiça atualmente para pedir uma revisão, mesmo que tu tenha se aposentado em 2021, 2019? A revisão da aposentadoria, ela é cabível a todo segurado que está aposentado há menos de 10 anos, como eu havia falado antes. Porém, eu quero dizer para ti que você se aposentou, por exemplo, com um valor de R$3.000. E o reajuste do benefício da aposentadoria, ele não acompanha o índice de reajuste do salário mínimo. Esse ano aqui, o índice do salário mínimo, se eu não me recordo, foi em torno de 5%, e o índice de correção da aposentadoria foi em torno de 3%. Então, lógico que ele não vai acompanhando a progressão do salário mínimo. A correção dele é menor. A correção é anual e não acompanha a correção do salário mínimo. Então, muitas vezes as pessoas pensavam assim, antigamente as pessoas falavam assim, eu via meu pai falando com a minha irmã, né, da aposentadoria, vou recolher sobre 10 salários, né? E aí, quando meu pai aposentou, ele passou a não receber os 10 salários. E hoje a minha mãe usufrui da pensão por morte dele, mas não usufrui dos 10 salários mínimos, porque a aposentadoria a correção da aposentadoria não segue a correção do salário mínimo. São distintos os índices de correção. É verdade, era muito comum mesmo. Me aposentei com o teto máximo, mas hoje estou ganhando um salário, estou ganhando 3 salários. Isso as pessoas sentem muito e é normal ouvir isto. Sim, é normal e assim, você pode... É por isso que eu falo assim que quando você entra com um pedido de aposentadoria, é importante você sempre estar orientado com uma pessoa capacitada. Por quê? Porque este benefício pode não ser concedido da forma correta e essa pessoa, antes de você ir lá sacar o benefício, essa pessoa pode revisar se a carta de concessão está correta, se foi calculado corretamente, se foi concedido para você o melhor benefício. Pois é. E os planos complementares de previdência, como funcionam?
os planos complementares de previdência. Você pode complementar a sua previdência analisando caso a caso, né? Isso aqui é um assunto um tanto complexo e que é necessário analisar o seu caso, se é possível você complementar ou não. Muitas vezes você pode complementar, mas sem um estudo, sem um planejamento, poderá estar deixando o dinheiro lá na mesa do INSS. E aqueles planos muito comuns hoje a gente escutar, e inclusive muitas pessoas caem em golpes, que são os planos de previdência privada. Tem alguma relação? É importante fazer? Como é que você, como advogada, orienta o cliente e até pode dar uma orientação geral? Então, deixa eu falar para vocês, assim, quando estamos falando da terceira idade, é a idade assim, que a gente se torna mais vulnerável. Nós precisamos de ter uma renda digna para nós cuidar da nossa saúde e do lazer. Então, eu costumo falar muito lá no escritório e é o chamado planejamento previdenciário. E quando eu falo do planejamento previdenciário, eu, por exemplo, já fiz casos de planejamento previdenciário de um empresário que estava com 28 anos de tempo de contribuição, contribuindo sobre o teto máximo. Vale a pena ele continuar contribuindo sobre o teto máximo, sendo que ele não vai receber o teto máximo? Ou ele pode, talvez, fazer o que você está falando aqui, contribuir para uma previdência privada? Então, assim, o planejamento previdenciário, ele te conduz ao caminho da data, do valor, ele te conduz também a saber quanto que você vai investir na previdência e até mesmo saber o retorno que a previdência vai te dar. A gente costuma chamar do ROI previdenciário. É o retorno do investimento lá no INSS. E aí você fez esse estudo aqui e aí sim você pode pensar numa segunda alternativa de pensar numa previdência privada, porque o INSS hoje é uma renda básica, é o básico dos básicos. Hoje o teto do INSS está em torno de aproximadamente R$ 7.700 e hoje eu estava falando outro dia com uma pessoa que é responsável pelo lar dos velhinhos. Se eu e meu esposo precisarmos ir para o lar dos velhinhos, hoje nós precisamos de no mínimo 4 salários. E, então esse é o mínimo que o INSS... Então assim, o básico que vai para vocês ir para o lar dos velhinhos em torno desse valor. É o básico, é aquilo que o INSS te concede, né? O básico dos básicos, é o mínimo da dignidade. Além disso, você vai precisar de fraldas, você vai precisar de medicamento, né? De roupas e até muitas vezes de um cuidador. Então, só com o INSS você não consegue se manter, né? Você não consegue ficar lá no lar dos velhinhos, né? Você precisa de complementar a sua renda. A previdência privada que você falou é uma alternativa. A outra alternativa, eu sempre aconselho as pessoas a terem mais fontes de renda. Aluguéis, por exemplo, ou investimento em renda fixa, ou daqui a pouco assim, um arrendamento rural, né? Daqui a pouco possui uma área de terra, essa área arrendada vai render um aluguel para você lá na sua terceira idade. São alternativas de renda, mas não fique só com o INSS. A previdência privada ela é importante. Agora, qual entidade você procurar para fazer essa previdência privada, você tem que ir ao mercado e identificar, fazer estudo. Não vá no primeiro nem no segundo, analise bem o que o mercado te oferece em termos de previdência privada, porque assim, é lá no seu amanhã que você vai precisar deste benefício. Então, você tem que investir num fundo que seja seguro para você poder ter realmente, assim, efetivamente o retorno, né? Que tenha êxito lá na hora que você vai precisar sacar esse valor de benefício, né? Já é muito comum, inclusive, a gente escutar de aposentados que recebem pelo INSS e que caem em golpes. Ou que as pessoas se aproveitam e fazem empréstimos consignados através da sua aposentadoria. Existe alguma forma, o INSS pensa em algum meio de bloquear esse acesso? Olha, Sandra, vou te falar. É polêmico esse assunto. É polêmico esse assunto. Sandra, deixa eu te falar. Às vezes eu sou muito rápida no meu trabalho e quando chegou a carta de concessão lá no meu e-mail, o benefício foi deferido, eu já informo o meu cliente. Por quê? Se o advogado demora para informar, a financeira já está ligando para o aposentado e dizendo, olha, nós temos um empréstimo aqui para lhe oferecer. Que significa o quê, Sandra? Infelizmente, vazam os dados do INSS. O meu esposo é aposentado, recebe ligações diariamente de financeiras oferecendo empréstimos consignados. Ela sabe se meu esposo tem empréstimo consignado ou não tem, sabe quanto que pode oferecer. E existe a Lei Geral de Proteção de Dados, Sandra, mas essa lei
não está sendo observada. E aí o segurado, o aposentado do INSS, ele recebe essas ligações assim, ó, e não é uma ligação por dia só que ele recebe várias ligações. É chato isso. Tem pessoas que já deixam o telefone no silencioso de tantas ligações que ele recebe. Sim. E o que acontece, que é um fato comum que acontece lá no escritório. As pessoas, aposentados, receberem a ligação da financeira, oferecendo um empréstimo, muitas vezes oferecem um cartão de crédito, esse cartão de crédito nem é entregue para o aposentado e já vem sendo descontado. É o chamado empréstimo RMC. A pessoa nem sabe muitas vezes que está sendo descontado lá, entendeu? E a pessoa nem sabe que contratou também, porque às vezes a financeira faz uma ligação pelo celular e há pouco tem um idoso que não escuta direito e tal, que não entende, e às vezes passa os dados, né? E aí acaba caindo nesse golpe aí, e daí é necessário recorrer ao PROCON, ao judiciário, para ter esse dano reparado. Esse é muito comum, por isso a minha especialização no direito bancário, devido a perceber isso dentro dos benefícios que são concedidos, que eu tenho acesso dentro do escritório, e os meus clientes, as financeiras tentando aplicar golpe aos meus clientes. Então, por isso que eu fui buscar essa especialização no direito bancário, tentando proteger, né, e tentar reparar este dano que o aposentado sofre, né, com essas ofertas de empréstimos e até empréstimos que a pessoa nem fez, nem assinou, né, e que está sendo descontado na conta dela. Uma tremenda injustiça isso, Sandra. Verdade. Outro assunto também que as pessoas têm muita curiosidade, se interessam em saber, é no caso quando o provedor do lar ele acaba faltando e esse benefício ele é repassado para a companheira ou para aquela pessoa que está junto e tem uma união estável, mesmo não tendo filhos menores de idade. Como é que funciona isso? Tem alguma regra especial? Então, assim, a pensão por morte, ela foi um benefício que teve mudanças na reforma da Previdência. Antes, a pessoa falecia e a companheira passava a receber o benefício. Ou, se houvesse filhos menores, também os filhos teriam direito. Hoje, com a reforma da Previdência, o benefício passou para ser reduzido a 50%, mais 10% por dependente. Então, 60% a companheira recebe e, se houver até 5 filhos, ele recebe 100% do valor que era concedido naquela pensão por morte. A ex-companheira, se ela recebia pensão da pessoa que faleceu, ela também vai receber a pensão por morte. Então, a companheira atual, que estava no vínculo, ela recebe, e a ex-companheira que recebia a pensão também vai receber. Elas irão dividir este valor da pensão. É um assunto muito polêmico isso, tá? Porque às vezes assim, a pessoa, ele separou, casou, e essa pessoa que a antiga companheira dele não tinha renda, então ele tinha que contribuir para a renda dela. Então, consequentemente, se ele pagava a pensão, mesmo que ele não estava junto com ela, essa pessoa aqui vai receber também a pensão por morte. Então, haverá uma divisão nesse benefício. Ele já fica menor, já fica 60% para a companheira e ela vai dividir. É um assunto muito polêmico, viu, Sandra? Muito polêmico. Você imagina a situação, né? Já reduziu o valor e ainda vai ter que dividir mais um pouco com a ex-companheira da pessoa falecida. O que esperar da máquina pública do INSS para daqui a 10 anos? Ele vai comportar a quantidade de pessoas entrando com pedido e a quantidade de aposentados que teremos daqui a 10 anos? Sandra, pergunta difícil que você me faz nessa manhã. Mas eu acredito que com a reforma da Previdência houve mudança na tentativa de equalizar, tentar a equidade do sistema previdenciário, para que amanhã todos nós possamos, você, possamos usufruir do sistema previdenciário. De acordo com o governo que está hoje, nós não saberemos se amanhã nós vamos usufruir desse sistema. As regras de hoje preveem um amanhã, mas depende de cada governante as leis que vão mudar, né? Então, assim, antigamente as pessoas já falaram, será que eu vou um dia poder usufruir da aposentadoria?
Mas eu ainda acredito que com essa reforma ela buscou a equidade e que nós poderemos usufruir da nossa aposentadoria. Então, a senhora, como advogada, um dia vai se aposentar. Eu espero, já fiz o meu planejamento previdenciário, estando pensando no meu amanhã. Eu espero que com 62 anos de idade eu possa usufruir da minha aposentadoria. Isso não quer dizer que se aposentou vai parar de trabalhar. Isso quer dizer que terá oportunidades para, de repente, fazer outras atividades que hoje, infelizmente, não tem como. Sandra, assim, ó, você pode se aposentar e continuar no mercado de trabalho. Sim. Quem se aposenta e não pode continuar trabalhando na mesma atividade, por exemplo, são as pessoas que têm aposentadoria especial, médicos, enfermeiras. Então, significa assim, o INSS aposenta eles antes devido, assim, ao risco que eles têm, tipo assim, ao meio que ele vive. Então, aposenta antes. Então, a cada 10, por exemplo, um médico, a cada 10 anos, o INSS conta 14 anos. Devido ao meio que ele convive, o risco que ele tem, né, os fatores de risco, então o INSS concede a aposentadoria para ele antes, com 25 anos de tempo de contribuição. Antes da reforma, ele conseguiria se aposentar independente da idade. Agora, com a reforma, ele consegue se aposentar, porém, observando a idade mínima. Então, essa pessoa ela não pode, se ela se aposentar por tempo de contribuição somente, ela terá que sair do mercado de trabalho, parar a sua atividade. Sim. Não vai poder continuar a trabalhar, mas nas demais atividades é possível continuar trabalhando sim. Mas a minha orientação é de que você procure sempre um especialista na área previdenciária. Você busque uma pessoa que tenha conhecimento profundo das regras de aposentadoria e saber, né, em qual melhor regra você pode se encaixar. E para finalizar ainda, Sandra, que a dica, assim, a orientação prática que eu quero deixar aqui para aquele telespectador que me ouve aqui pela TV Erechim, é você pensar no seu planejamento previdenciário. O planejamento previdenciário nada mais é do que buscar o seu histórico contributivo e identificar as possíveis datas de aposentadoria e também você saber quanto que vai investir no INSS e saber com quanto que você irá se aposentar. E a melhor data e o melhor valor. E também é possível calcular o retorno, o ROI previdenciário. Essa é a dica prática de hoje. Se você não está aposentado, é jovem ou uma pessoa com mais idade, não pense na sua aposentadoria somente próximo à data de se aposentar. Pensa antes, planeja antes e não pense só no INSS, mas também planeje outras fontes de renda. Muito obrigada, Adriane. Espero que você volte em breve aí, porque eu acho que esse é um assunto que sempre tem o que a gente falar. E informação, ela nunca é demais e as pessoas precisam estar munidas de informação sempre que for entrar com um recurso aí pedindo a sua aposentadoria. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade, Sandra, agradeço a você, telespectador, que nos acompanha aqui pelo canal da TV Erechim e desejo a vocês um ótimo dia. Muito obrigada, Sandra. Obrigada.